Olha só, pessoal, dado o fluxo de caixa de uma alternativa de investimentos, então nós temos aqui em branquinho aqui o fluxo de caixa, pede-se calcular o valor atual, então o valor atual desses fluxos de caixa, as taxas de 5%, 10%, 15%, 20% e também a taxa interna de retorno. Se a gente for fazer isso aqui na mão, mas demoraria tanto, vocês nem imaginam. Mas eu vou montar para vocês, né? Eu vou mostrar a lógica aqui, montar para vocês, e depois a gente vai no Excel, que vocês vão ver que é só faz um e puxa os outros, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ó. Então vamos colocar a linha do tempo, né? Sempre é bom colocar a linha do tempo. Então nós temos a linha do tempo aqui, ó. Eu vou simular, viu, pessoal? Só 5%, aí depois no Excel a gente faz as outras. Vamos pensar só 5%, certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. Então nós temos aqui um fluxo de caixa. Olha só. Uma alternativa de investimento. Vê se não sou familiar. Ora, você investiu aqui na data zero uma certa quantia. Aqui no caso é 1.000. Por que 1.000? Eu sei que investiu. Porque aqui, ó, menos. Ó, negativo. Significa que é saída de caixa. Então, eu estou deduzindo que na data zero, aqui, ó, tá em anos, certo? Na data zero, foi feito investimento de 1.000. E aí depois, logo na sequência, na data 1, com essa alternativa aqui mesmo, eu ganhei 2.000, depois 3.000, depois 4.000. Beleza? Então, essa aqui é a ideia. Isso aqui é o que nós chamamos, vocês vão ver lá na frente. Então, quero colocar 2.000, 3.000, 4.000. Esse estilo aqui é o que nós chamamos de fluxo de caixa. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui primeiro tudo em anos. 2, 3 anos. Isso aqui que nós chamamos de fluxo de caixa convencional. Ó. Convencional. Por que convencional? É porque ele simplesmente é um investimento típico. Você investe na data zero, certo? E depois você tem entrada de caixa, saída e depois só entradas. Em termos matemáticos e puros mesmo, é o seguinte: daqui para cá, ó, só teve uma mudança de sinal. Mudou do negativo para o positivo, certo? Teve mudança. Daqui para cá não teve mudança. Daqui para cá não teve mudança de sinais. Ou seja, aqui era positivo, continuou positivo. Aqui era positivo, continuou positivo. Então, um fluxo de caixa convencional é quando eu tenho apenas uma mudança de sinais. Quando eu tenho mais mudança de sinais, aí o fluxo de caixa deixa de ser negativo, né? Deixa de ser convencional e nós chamamos de não convencional. É importante isso no cálculo da TIR, porque isso pode dar pau no cálculo da TIR. O que eu estou falando? Poderia ser assim, ó. Ó, tá aqui. Depois tem assim, depois tem assim. Poderia ser assim. Mas isso aqui existe, aí. Você faz um orçamento de capital em 2 etapas. Construir uma planta produtiva, começa a operar parcialmente a planta, começa a dar receita, deu receita, depois você já estava planejando a segunda etapa da planta. Aí sai mais do que entra, negativo, enfim. Isso aqui é muito comum também, o não convencional. É importante saber isso do ponto de vista matemático, porque esse tipo de fluxo pode dar problemas no cálculo da TIR, beleza? Da taxa interna de retorno, que eu vou comentar com vocês agorinha. Então, beleza. Então, esse é o esquema aqui, tá? Esse aqui é o esquema. Eu tenho simplesmente uma saída de caixa na data zero, um investimento, e depois na data 1, entrou, o investimento está se pagando, se paga mais ainda, mas o investimento morreu aqui, não continua não? Pode continuar. Mas aí tem toda uma sistemática que eu vou ensinar para vocês lá no capítulo, né, lá na unidade 8, né? Para a gente aprender. Tem toda uma sistemática para isso. E outra coisa, né? Os valores aqui são dados. 1.000, 2.000, 3.000. De onde que veio isso? De onde que veio esse fluxo de caixa? De onde que veio?
Esse é o principal problema. Fazer a continha aqui é moleza. Vocês vão ver que é moleza. O duro é saber, o duro é saber como eu cheguei no 1000. Esse que é o grande problema. Essa aqui que é a criatividade, isso aqui que é a alma do negócio. Como eu cheguei no 2000? Como eu cheguei no 3000? Esse que é todo o problema. Fazer continha aqui, vocês já até sabem, quer ver? Por que vocês já sabem? Porque isso aqui é um problema de orçamento de capital, que eu já comentei com vocês, é um problema de equivalência de capitais, que eu comentei com vocês já, né? Quer ver? O que eu estou falando? Então é o seguinte, ó, já falei para vocês, ó, essa série de fluxos aqui, ó, tem que ser igual a essa série aqui, lembra que eu falei isso? Então, resolveu. Então, os 1000 aqui na data zero, 1000 aqui na data zero, tem que ser igual a 2000 mais 3000 mais 4000. Beleza? Dado. Agora vem aqui, ó. Dado. Eu vou falar aqui um conceito importante, depois vou melhorar ele, ó. Já ouviram falar isso aqui, ó. VPL. Dado que a taxa que eu vou descontar esses valores aqui é, no caso, vamos considerar só 5% por enquanto, é 5%, então 1,05 divide 3.000, 1,05 divide 1, opa, elevado a 2, né? 1,05 elevado a 3. Será que é igual? Eu acho que não necessariamente é, né? Pode ser que eu ganhe bem mais. E de cara eu já sei que parece que não é, né? 1000 aqui, depois 2000 já, 3000, 4000, não vai ser. Então, as entradas de caixa, tudo isso aqui são as entradas de caixa. As entradas de caixa. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a saída de caixa. Ok? Saída. Saída de um lado e entrada do outro. Ok? Ora, parece que essas entradas aqui são bem maiores do que as saídas. Em termos absolutos, quão maiores? É isso que eu quero saber. Então, passo para lá igual a zero, né? Passo 1000 para lá igual a zero. Ou simplesmente, né? Aqui, ó, 100 menos. Aí vamos considerar o regime de caixa, né? Passei para lá, ó, menos 1000, aí mais 2000 igual a zero, certo? Esse aqui é igual a zero, não, né? É igual a zero quando eu vou calcular a TIR. Aqui eu quero simplesmente saber qual que é o resíduo. Então, essa diferença aqui é o quê? É o que eu chamo de VPL. Esse VPL aqui já devem ter ouvido falar, valor presente líquido. Certo? Valor presente líquido. E foi o que eu perguntei, ó, qual que é o valor atual? Aí, de repente, poderia confundir o valor atual só esse aqui, né? Só esse aqui, trazer para a data zero. Mas assim, quando você pega todas as entradas e reduz das saídas, a diferença, certo? É o valor presente líquido. Faz todo sentido, né? Tudo na mesma data, tudo na data zero, valor presente, líquido, que é a diferença entre saídas e entradas. Então, essa medida aqui é o valor presente líquido. Então, existe uma função financeira só para isso no Excel, viu? Existe uma função do Excel para isso. Opa, esqueci da minha skin ali, né? Então, existe uma função no Excel para isso. Tem uma certa propriedade. Nós vamos mostrar de uma função. Beleza? E para adiantando já o serviço para você é o seguinte. Ah, mas eu quero saber, dado os fluxos de caixa de 1000, 2000, 3000 e 4000, se eu, né, quero saber o ganho relativo e não absoluto, porque percebam o seguinte, né? Aqui é dinheiro, e o fato de eu dividir por um valor aqui, né, 1,05, enfim, não deixa de ser dinheiro. Então quer dizer que essa diferença aqui é dinheiro, né? É um valor absoluto. Ok? E se eu quiser fazer o contrário? Eu quero saber relativamente quanto que eu estou ganhando em termos relativos, ou seja, em termos de taxa de juros. Então aí eu poderia querer saber, né? Poderia querer saber o seguinte: qual que é o valor relativo, certo? O valor relativo com uma sobra de zero. Então
Dado que as entradas e saídas, né, as entradas menos as saídas, é zero, dado que é zero, qual que é a taxa que iguala a esse valor zero? Qual que é a taxa? Por exemplo, aqui, ó, é 1 mais i elevado a 1, né? 1 mais i elevado a quanto? A 2. 1 mais i elevado a quanto? A 3. Então, quando eu faço a outra pergunta, ou seja, eu quero saber o valor relativo, que valor VPL, 5.000 de VPL, 2.000 de VPL, 3.000 de VPL, valor relativo. Agora eu quero transformar esse valor relativo, né, em ganho periódico, em valor, desculpa, valor absoluto. Eu quero transformar esse valor absoluto em ganho periódico. Aí eu pego e faço isso. Eu igualo a entrada e saída a zero, foi isso que eu acabei de fazer. E muda a pergunta, qual que é o i? Então, esse i, oriundo dessa lógica aqui, vou colocar para vocês aqui de outra cor. Esse i dessa lógica aqui, né, eu chamo de TIR, que já devem ter ouvido falar, taxa interna de retorno. Essa taxa interna de retorno pode ser tanto do ponto de vista do investidor, certo? Porque aí por isso que fala retorno, né? Taxa interna de retorno é o investidor. Mas ela pode ser pensada do ponto de vista de um custo também. Então você pode ter TIR, taxa interna de retorno, para mensurar um custo. Tá? É só uma questão de nomenclatura mesmo. Então, pessoal, consegue perceber que aí complica, né? Imagina a gente tirar esse i daí, né? Então eu tenho que resolver um polinômio de terceiro grau. Enquanto polinômio, vocês sabem, por exemplo, não é o caso aqui porque é um fluxo de caixa convencional. Mas enquanto polinômio, você sabe que pode ter 3 raízes, 2 raízes, uma indeterminada, a outra verdadeira. Você pode não ter solução, enfim. Então, assim, aí já começa a complicar aqui. E, por exemplo, quando eu dou aula presencial, a gente mesmo não tendo recurso, né, como a gente tem aqui no Excel, a gente acaba fazendo isso tudo no HP. Enfim, a gente só monta o exercício, monta a lógica e resolve na HP, em sala de aula. Aqui a gente vai montar esse exercício, como a gente montou aí, né, vocês viram aí, montei aí e vamos resolver no Excel. Não vou me atentar muito para isso agora, pode ficar até tranquilo que nem sobre isso aqui não vai cair na prova, por exemplo, né, de domingo. Eu vou falar domingo com coisa que vocês já não resolveram, né, gente? Ou acertei, vocês vão resolver só domingo. Então não vai cair porque a gente vai ver isso lá no capítulo 8, lá na unidade 8, certo? Mas já que está aqui, e vamos só domingo. Acertei, né, Pedro? Vou resolver isso aqui no Excel. A gente já tem mais 14 minutinhos aqui, mas não vai levar nem isso, não. Vou resolver isso aqui no Excel. Como que eu faço isso aqui no Excel? Muito simples. Na mão eu ia ficar o dia inteiro aqui, ou mais. No Excel a gente faz muito simples aqui. Então, no Excel você pode colocar esse tipo de situação, quando eu tenho, né, fluxo de caixa, você sempre, por hipótese, viu, os fluxos, a diferença, a sequência dos fluxos sempre é uniforme, é periódica, no sentido que você está saindo de 1 ano para 2 anos, 2 anos para 3 anos, 3 anos para 4 anos. Então o intervalo sempre é o mesmo, é ao período que você escolheu. Então, nesse caso aqui, não tem como a gente falar que saiu de 1 ano para 2 anos, de 2 anos para 5 anos, 5 anos para 3 anos e meio. Você tem que transformar tudo numa mesma periodicidade. Tá? Isso é uma regra. Outra coisa, os valores são recebidos sempre no final do período. A gente vai ver mais isso na próxima unidade. Mas tem essa hipótese por trás também, no final do período. Beleza? Então eu gosto de montar geralmente assim, fluxo de caixa. Aliás, primeiro assim, né? N. Aí você coloca 0, 1, 2, 3. Aí você tem um fluxo de caixa. Qual que é o valor? O valor é menos, aí você permanece o regime de capital. Quando eu estou colocando cálculo de TIR, VPL, aqui a gente vai ter que permanecer o regime de caixa. Não pode esquecer. Certo? Porque se não tiver, aí pode dar problema. Então, menos 1.000 indicando que é uma saída, depois 2.000, depois 3.000, depois 4.000. Ah, não estou mostrando, né, gente? Eu sempre vou. Obrigado. Obrigado. Não perdemos muito, não. Eu quero que vocês colocam os fluxos desse jeito aqui. Coloca aqui na coluna. Poderia ser também na célula, viu?
A gente poderia fazer horizontal ou vertical. Mas é importante que sejam na sequência, viu? É importante que sejam na sequência. E é o que eu falei antes. O intervalo entre 0 e 1 é o mesmo de entre 1 e 2, de 2 e 3. Beleza? Isso é a hipótese. E aqui também, aí eu peço para a gente começar a ficar esperto já com a convenção de sinais. Ó. O menos 1000 aqui está indicando que é uma saída de caixa. 2000 é entrada de caixa e assim por diante. Certo? Isso é importante por quê? Porque agora, vocês vão ver, né? Eu vou aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer, hein? Melhor aqui. Eu vou achar a TIR disso, né? A TIR é única, viu? A TIR é única. Vou achar a TIR disso. Que é a taxa interna de retorno, que eu peço lá também. Eu vou achar. Tá? E beleza. E vou achar o VPL disso. Mas aí eu vou achar o VPL e a gente tem lá tantas situações, né? Nós temos lá quantas situações mesmo? Nós temos as 5, 10, 15 e 20, há 4 situações. Então vamos colocar situações diferentes do VPL, do I. Vamos colocar aqui, ó, o I. Vamos colocar que o I é situações diferentes, mas aí vai achar que não é. Vamos colocar separado aqui, senão vai achar que o I tá num período diferente, né? Mas não é, né? Então o I aqui, que é ao ano, né? Sempre é o mesmo período, I ao ano, é igual a, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar as simulações diferentes. 5%, 10%, 15%, 20%. Então aqui é a situação A, B, C, D. Cada uma das perguntas, certo? Beleza. E aí, esses aqui são os inputs do meu problema. E aí eu quero achar os outputs. O primeiro output é a TIR. O outro é o VPL que eu vou achar a partir daqui, ó. VPL a uma taxa de 5%. VPL a uma taxa de 10% e assim por diante. Então, beleza. Então, assim, VPL. Por que VPL? Eu podia achar via função VP? Poderia. Poderia achar assim como a gente estava fazendo lá, viu, gente? Como a gente fez no exercício anterior. Acho o VP de 1000, não precisa, né? Acho o VP de 2000, acho o VP de 3000, acho o VP de 4000. Depois somam tudo, inclusive com 1000, que está na data zero. Beleza? Poderia fazer assim. Só que tem uma função mais fácil aqui no Excel para isso, que é a função VPL. Certo? A função VPL que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, igual a VPL. Nossa, olha só, VPL. Ó, tem essa função XVPL aqui que antes eu não conheço não. O que é isso aqui? É nova. XVPL. Depois eu vou ver o que é isso aqui. Mas enfim, função VPL, né? O que? A taxa, tá aqui. Beleza? A taxa. Ponto e vírgula. E o que? Agora, o fluxo de caixa. Você vem aqui, ó. E coloca o fluxo de caixa. Ah, desculpa. É uma diquinha muito sutil. Na função VPL, você não coloca o fluxo de caixa da data zero. Isso tem a ver com a lógica de cálculo de títulos, enfim, que eu não vou entrar em questão. Mas na função VP, ela traz o dinheiro até a data zero. O VPL, você vai colocar a data a partir da 1, viu? Então que o 1000 não entra, viu? O 1000 não entra. Então vai ser de 2000 em diante. Ou seja, 2000, 3000, 4000. B3 a B5. Beleza? Isso fechou. Depois que fechou, aí como você quer o valor líquido, ou seja, tirando a data zero, você coloca mais os 1000 aqui, ó, por fora. Certo? Ah, não, deu uma porcentagem, mas calma aí, né? Não é porcentagem, não. Isso aqui. Mais por fora. Tranquilo? Aí eu poderia, né, fazer isso aqui e fixar, né, gente? Poder fixar aqui e mudar só. Vamos colocar um F4, né? F4 aqui, vamos mudar aqui, beleza. E aí vai mudar a taxa todas as vezes, né? O que não vai mudar também é o B2, F4. Beleza? Aí eu vou achar
o VPL a todas as taxas, ó. Puxa aqui, olha que facilidade. Muito mais fácil, né, gente? Muito mais fácil achar todas as taxas, certo? E agora, a última pergunta, acho que é a D, a C, não sei lá, é a TIR. Olha só que fácil, né? Função TIR. Nesse caso aqui, basta pegar os valores, ó. Não tem que colocar nada, né? Basta pegar o fluxo de caixa, qual que é a ideia? Qual que é a taxa que iguala as entradas e saídas de caixa? Ou qualquer a caixa que iguala a caixa. Qual que é a taxa que iguala as saídas de caixa, os fluxos de caixa, né? Os fluxos de caixa a zero, que é tanto saída como entrada. Prontinho. 228% ao ano. É isso mesmo. Então, investir 1.000, ganhar 2.000, depois 3.000, depois 4.000, oriundo desse investimento de 1.000, significa ganhar 228% ao ano. Certo? Então, essa que é a ideia. Essa que é a ideia. E da mesma forma, né, que o I ao ano, o VPL é o lucro, é mais ou menos o lucro, mas é o lucro que nós chamamos de lucro econômico. Por quê? Porque eu peguei os meus custos na data zero, poderia não estar na data zero, poderia estar na data superior, 3, 4. Mas eu peguei os meus custos, os meus investimentos, as minhas saídas de caixa, peguei as minhas entradas de caixa, transformei tudo na data zero, ou seja, minhas receitas menos meus custos, receita menos custo é lucro. Só que é um lucro já expurgando o custo de oportunidade. Então, esse é o lucro econômico. Então, o VPL é um sinônimo de lucro econômico. Não é um lucro contábil do jeito que vocês estão acostumados. Não é 4.000 mais 3.000, 7.000 mais 2.000, 9.000, 9.000 menos 1.000, 8.000. Não é. 8.000 é lucro contábil. 7.081 é o lucro econômico, porque você tem que considerar o valor do dinheiro no tempo. Certo? Beleza, pessoal? Então, assim, esse exercício último aqui, ele foi só para a gente ter uma palhinha do que a gente vai encontrar lá na unidade 8, quando a gente vai estar falando sobre análise de investimentos. Certo? Eu me preocupei mais como calcular mesmo, porque a interpretação disso vai ser depois. Aí a gente tem que saber, 228 é bom ou ruim? A gente tem que comparar com outra coisa. 7.081 é bom ou ruim? Maior que zero já é bom. Mas eu vou explicar o porquê é bom e ruim. Por que 7.081 é bom? Por que 228 é bom? Entendeu? Então, sim, aí tem todo um know-how que a gente vai aprender lá na unidade 8, que eu vou conversar com vocês ainda. A ideia aqui foi só para mostrar para vocês que, quando a gente chegar lá, aqui, TIR, aqui VPL. VPL e TIR nada mais nada menos do que um problema de equivalência de capitais. É a mesma coisa. E para calcular mesmo, em termos operacionais, é muito simples no Excel. É uma função, igual VPL, igual TIR. Agora, se fosse para resolver na mão, aí não é não, né? Aí se fosse para resolver na mão, aí o negócio complica, né? O buraco é mais embaixo. Não é bem assim, certo? É mais ou menos isso que eu quis mostrar para vocês. Ok, pessoal?